Investidores, Bitcoin nesse fim de semana não fez muita coisa além de subir. Hoje vamos para mais uma análise do Bitcoin, onde, como de costume, quero no início compartilhar com vocês qual era a ideia da análise anterior, o próximo nível de resistência, e junto vamos especular aqui qual será o topo do ano para o Bitcoin. Né? Falta alguns dias aí para finalizar o ano, menos de 30 dias, e vamos tentar especular juntos qual será aí o topo do ano. Se você tiver já alguma ideia em mente, só pela resenha, deixa aí nos comentários qual número você acredita a gente pode estar formando o topo aí do Bitcoin do ano de 2023. Beleza? Então, bora lá para mais uma análise do Bitcoin. Turma, na análise anterior, a ideia era a seguinte, né? O título basicamente foi Vai ou Racha. Por que isso? Porque a gente tem apresentado no Bitcoin, ali por volta dos 38 mil dólares, grandes deltas compradores com um preço um pouco esticado. Quando isso acontece, das duas uma, ou era o vai, a gente basicamente seguir subindo, ou o racha, a gente ia formar o topo e ia escorregar, né? E a gente não poderia perder os 38.200, basicamente fazer um pivôzinho de baixo, né? O pivô não ocorreu e a gente continuou subindo. Até agora não paramos o preço ali na faixa dos 42 mil dólares. E parece que a gente não vai parar tão cedo, tá? A mim parece que a gente vai continuar subindo aqui. Pela análise de sentimento, a gente já vai para a análise técnica. Hoje começou mais diferente. Estamos fazendo análise de sentimento primeiro. A gente observa que o Open Interest continua subindo no movimento. Long Short Ratio caindo aqui, pelo menos agora no curto prazo. Positivo que ainda temos o rate abaixo de 1. E o CVD basicamente está seguindo o preço. Saudável. Book vendedor, mas não tão pesado. Também parece que a gente continua subindo aí sem grandes pullbacks, tá? A gente tinha algumas resistências ao longo do caminho, no prazo maior. A primeira foi os 30 mil dólares. Eu lembro que lá atrás, quando o Bitcoin estava por volta dos 26 mil dólares, eu compartilhei esse vídeo com vocês lá na Belo Trade, quando a gente estava de olho na primeira parada no Bitcoin na faixa dos 30 mil dólares e a segunda parada lá nos 45. Claro, não um número exato, todo um range ao redor, né? A gente teve dificuldade para romper a faixa dos 30 mil dólares. Tivemos outra briga aí pela resistência dos 39, 40, que deu um pouco de trabalho assim, para a gente romper. E agora a gente está se encaminhando para níveis de resistências maiores mais à frente, tá? Eu tinha comentado com vocês que a gente estaria de olho para buscar a realização se apresentasse gatilho até a faixa dos 40 mil dólares. Não tivemos grandes gatilhos aqui nos últimos dias. E o preço rompeu a faixa dos 40, a partir dos 40 até os 45, até um pouco mais além. Eu vejo um caminho vago aí, onde a gente pode simplesmente continuar subindo aí, sem grandes retrações, tá? Então, como já tinha compartilhado com vocês lá atrás, sobre a próxima resistência dos 45 mil dólares, eu quero reforçar hoje porque eu estava de olho nessa região e porque eu acredito que ali entre os 45 e os... eu vou arredondar 50, é um ponto que a gente pode ter um pouco de trabalho e talvez dentro dessa região a gente pode estar apresentando o topo do ano do Bitcoin, claro, dependendo de como a gente chegar lá, né? E se chegarmos lá ainda esse ano, eu acredito que sim, vamos chegar, mas vamos lá. No bull market anterior, pelo menos no início dele, a gente atingiu aqui com a escala logarítmica desativada, do topo ao fundo, a gente atingiu basicamente o nível de 0,68, foi onde a gente formou o topo do Bitcoin. E naquele momento a gente apresentou o maior volume da alta, justamente lá no topo, né? As tendências tendem a se iniciar com altos volumes. Ao longo do caminho, a gente vê volumes de continuação. E no fim da tendência, é comum a gente ter um grande volume indicando o topo, né? O mercado comprando no pior ponto possível e depois o preço está extremamente esticado. Então vamos ficar bastante atento aos volumes, conforme o Bitcoin foi subindo. Se ele chegar em níveis de 0,68, como foi aqui atrás, com a escala logarítmica desativada, se a gente chegar em níveis de 0,68, que está ali entre os 45 e 50 mil dólares, já a gente vai chegar no gráfico atual para sermos mais precisos. Se a gente chegar nesses níveis e a gente apresentar grandes volumes, muito cuidado, caso isso aconteça, eu vou provavelmente estar distribuindo aí uma parcial maior do Bitcoin, porque tem grande chance de a gente formar um topo e a partir desse ponto fazer uma retração maior.
Por enquanto, se a gente olha para o gráfico, a gente não vê grandes volumes, correto? Então isso não preocupa. Temos volumes bons, mas não volumes tão grandes como precificado. Caso isso aconteça, aí sim vai preocupar um pouco e vai indicar que a gente pode estar formando um topo aí para iniciar uma correção. Por enquanto a gente não tem essa informação aí, então muito provavelmente a gente vai continuar subindo. Estamos sem resistências e o sentimento está extremamente positivo, tá? Então, como eu tinha dito com vocês lá atrás, a gente ficaria atento entre os 40, a partir dos 45 mil dólares, que era um nível que eu via como resistência. E por que estava olhando lá atrás para esse nível de resistência, tá? Já adianto que o nível mais forte de resistência, na minha visão, tá ali por volta dos 48, 49 mil dólares, tá? Vamos arredondar 50 mil dólares, que daí é um nível de resistência psicológica. Então, entre os 48 e os 49, 48 e 50 é o ponto que, na minha visão, é de maior resistência para o Bitcoin, tá? Com a escala logarítmica desativada, a gente observa que é o nível de 0,68 do topo ao fundo, além de ser um nível de suporte barra resistência horizontal, né? Assim como os 30 mil dólares, a gente respeitou aqui anteriormente, como diversas vezes, com o preço comportando como suporte. Esse nível aqui dos 48 mil dólares, ele também atua muito bem como suporte, resistência, e deve atuar aqui como resistência também, né? Até porque agora conflui com o nível de 0,68, se a gente traça o Fibonacci do topo ao fundo. Então, reforçando, entre os 48 e os 49 é o ponto que eu acredito que a gente pode ter mais trabalho para romper, e talvez seja o nível que a gente atinja e inicia uma correção, tá? Claro, se a gente chegar lá. Já adianto, novamente, eu acredito que a gente vai chegar a esses níveis ainda esse ano. E para ser mais conservador, a gente começa a ficar atento aí a partir dos 45, tá? É um nível que é próximo dessa faixa aí mais precisa que a gente comentou, que começa ali nos 48. E é um topo descendente, é um fechamento de um topo descendente do mensal aqui atrás, então é um ponto que eu fico atento. Mas, sinceramente, as faixas mais fortes, na minha visão, vai estar ali entre os 47 e pouco até os 50 mil dólares. Fechou? Então, a gente já viu a análise de sentimento, vamos dar uma passada no order book, que, sinceramente, está bem vazio, tá? A gente está subindo aqui, sem grandes resistências pela análise técnica, e olhando o order book da Binance Futures, não temos muitas ordens, tá? A gente vai ter algumas ordens aqui próximas ao preço, ali nos 42.400, 42.500. Porém, observa que se a gente ultrapassa essa região, o book está extremamente vazio até os 44 mil dólares. A gente pode ter mais uma pernada forte para o Bitcoin. Dessa forma, a gente pode estar subindo aí bem rápido, assim como foi do fim de semana para cá, se pá até mais rápido, né? Antes da gente finalizar, quero perguntar para vocês: qual nível vocês acreditam que a gente pode estar formando topo deste ano de 2023? Especulem aí nos comentários. Dentro da Belo Trade, na semana passada, salvo engano, foi na quinta ou foi na sexta-feira, a gente começou a fazer essa lista aqui, cada um especulando onde é que seria o topo do ano do Bitcoin deste ano, né? Teve uma turma que começou ali falando nos 38 mil dólares, 38 e pouco, nossa, já ficaram para trás. A minha especulação ficou nos 45. Eu não vou mudar mais, né? Já faz tempo que eu coloquei, mas se eu fosse alterar, eu colocaria lá nos 49, 48, tá? Mas enfim, acho sobre o Bitcoin isso, ele tem todo o potencial para continuar subindo, apesar de estar extremamente esticado. A gente tá sem grandes resistências acima, correto? Então deixem aí no comentário a especulação de vocês. Agradeço por assistir até aqui. Se você não é inscrito, não se esquece de se inscrever, deixa o like e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.